Rosilene, tenho 45 anos. Eu sou plena e completa porque Ele me amou primeiro. Temos vida plena porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Em qualquer circunstância, somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Olá, me chamo Mari, tenho 48 anos e sou plena no Senhor porque a cada dia Ele satisfaz a minha vida em todas as áreas. Amou primeiro, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e eu convido você, se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, ó, e deixa já o sininho ativado, as notificações para que você receba a informação sempre que tiver um vídeo novo. Para nós é uma alegria, é um prazer, é uma honra poder entrar aí na tua casa, no teu carro, seja onde você estiver, nos escutando, nos assistindo e muito bom poder ter essa oportunidade. Que Deus abençoe, já te convido aí, compartilha esse link, envia nos grupos aí de WhatsApp, do Telegram, dos seus amigos, comente aí frases ou comentários ou testemunhos nas redes sociais. Não se esqueça de marcar no Instagram, o nosso canal é Ele Me Amou Primeiro OF, de oficial. E aqui no YouTube, Ele Me Amou Primeiro e também no Facebook. Isso mesmo, também temos uma lista de transmissão no Telegram e um grupo no WhatsApp, onde as pessoas colocam ali pedidos de oração, interação e é uma bênção. Quem quiser participar, escreve no nosso inbox e a gente vai se contactando aí. Muito bom poder fazer parte, muito bom também. Pertinho de comemorar aí 2 anos de programa e é uma alegria, tem sido um desafio, muitas vezes gravamos cada uma em um lugar aí desse planeta maravilhoso, né? Às vezes ficamos alguns períodos aí um pouco sem poder gravar devido a eu estar na África ou alguém estar em outro lugar, não conseguir estar junto gravando, mas a nossa vontade é continuar compartilhando. E conto com você também. Escreva nos comentários, envie no nosso inbox que temas você gostaria que nós abordássemos aqui. Sobre que assunto você acha que seria interessante podermos falar, podermos tocar e trazer testemunhos sobre essa área também e experiências nossas. Então, histórias reais, vidas reais. Às vezes nós estamos tão abarrotados, né, de ver filtro, fake news e tantas ilusões aí nas redes sociais. Aqui é história real mesmo. Hoje tem gente que não vai poder estar gravando conosco porque tem filho, porque está com outras dificuldades, porque a conexão não está tão boa. E é assim que acontece. E nós vamos continuar proclamando o amor daquele que nos amou primeiro. Então, enche aí o teu peito de ar, respire profundamente e diga em voz alta: eu sou amada, eu sou livre, porque Ele me amou primeiro. E vamos dar sequência agora com esse vídeo lindo da história da minha querida amiga Bina. Um beijo, queridas! E aí, gente, aceitam chá? Hoje é um café, né, Bina? É, cafezinho. Tudo bom? Bem-vindos a mais um programa Ele Me Amou Primeiro. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que tem uma história muito linda, que é a Bina. Obrigada. Querida. E que tem uma família linda, grande, Graças muito a Deus. unida, né, Bina? Graças a Deus, yeah. Deus mudou a Presente história de Deus. da sua vida. É, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Filhos lindos e queridos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa jornada toda. Hoje a Bina já é avó, tem 4 filhos. Aliás, muito mais que 4 filhos. Sim. Somos
moramos aqui nos Estados Unidos desde 91, né? Casei em 91, viemos para os Estados Unidos. Meu marido já morava aqui quando eu vim com ele. Me casei no Brasil e viemos. Quando eu casei com ele, ele era pai solteiro, ele tinha uma filhinha de 3 anos. E nós tivemos 4 filhos. Então, somos uma família de 5 filhos. Isso é uma família de 7 pessoas. Assustador, né? 5 filhos no dia de hoje é assustador. Mas aí, eu fui criada na Batista, e ele também, meu marido também, era da Igreja Batista. E aqui em 91 nós conhecemos o Manuel e a Mary, né? Que eram pastores aqui na região de Boston. E aí conhecemos o Evangelho do Reino, né? Eles conheceram Mário, Marcos em Salvador. E aí depois tivemos mais pastores, Manuel, Marcelo, Aulos e Kleber. E crescemos, tivemos filhos aqui. Família foi só crescendo. Só crescendo na graça e no conhecimento, né, Bina? E eu conheço a Bina já tem mais de 10 anos. E eu me lembro muito que eu fiquei muito impactada, porque é uma família grande realmente, né? E o mais interessante de tudo, uma família grande, mas uma família muito unida. E uma família que preza muito por estar junto, compartilhar o que Deus tem falado. E eu acho que a gente podia trazer um pouco isso para outras pessoas, desse testemunho, né, Bina? Desses anos, o que vocês plantaram em família. Esse momento do culto caseiro, do culto do lar, doméstico, né? Isso. Entre a família. Como é que funcionou isso na tua família? Então, na verdade, eu tinha uma cabeça, assim, muito moderninha quando eu casei, assim. Eu estava muito, assim, preocupada, mais era com a carreira, né? Ir para os Estados Unidos, estudar, aproveitar para estudar e tal. Mas quando nós conhecemos o Evangelho do Reino, o Manuel sempre falava muito sobre criação de filhos, né? Sobre o papel da esposa e tal. Eu fui aprender essas coisas básicas assim. E aí que eu me voltei mais pro lar, né? Renunciei à fotografia, eu trabalhava com fotografia, estudava fotografia também aqui. E aí Manuel batia muito numa tecla, que era resgate do culto doméstico. Ele falava, gente, as crianças vão para a escola e uma escola dominical por semana não vai dar, e a gente precisa investir mais tempo no ensino da palavra. Então ele incentivava a gente a sentar diariamente com os filhos, ensinar a palavra, orar com eles. E isso aí foi uma prática que nós praticamos isso com muita seriedade, de todos os dias sentar com as crianças, louvar com eles, orar com eles e instruir na palavra, né? Sim. E eles cresceram assim. Na princípio eles iam para a escola, meus filhos. Depois de alguns anos nós conhecemos homeschooling aqui, através de uma das irmãs que hoje até congrega conosco. Ela era uma mãe de 9 filhos, a Gretchen, americana. E ela passou pra gente toda a informação a respeito de homeschooling. Aí Regina foi a primeira que fez, e depois muitas famílias aderiram, né, ao homeschooling. Hoje meus filhos já estão todos assim, ou já graduaram, ou estão estudando ainda, mas foi um outro recurso que Deus nos deu, né? Além do culto doméstico, do ensino da palavra, essa oportunidade, esse privilégio de estar em casa, ensiná-los em casa, tirar um pouco do convívio, né? Também, mesmo porque a carga horária era muito pesada, eles saíam de casa, a escola deles era de 9 até 3, então eles saíam de casa 8h30 da manhã e só voltavam lá pelas 4. Chegava cansado, né? E ainda chegavam com muitas tarefas de escola para fazer. Então, dificultava o relacionamento, né? Eles estavam sempre muito ocupados e trazer para casa foi uma bênção também que Deus nos deu, né? E isso, a atuação do Espírito Santo, né? Através da palavra dele, da oração com os meninos, a gente foi vendo o Espírito trabalhando na vida deles e convencendo eles, né? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Isso. A gente precisa crer no poder da palavra, né? Na vida dos nossos filhos, por isso que é importante ler e ensinar
A gente fala muito que a palavra liberta, Sim. mas às vezes você não tem esse momento na tua casa com a tua família. Você espera só o momento onde está todo mundo reunido e acha que aquilo é o suficiente, né? E a palavra é o material que o Espírito Santo tem, né? Para trabalhar no coração das crianças, né? Então, assim, eles decidiram batizar cedo, todos eles por volta de 13, 14 anos já se batizaram e hoje são comprometidos, são 4 casados e um que vai se casar. Tá na porta, tá na porta, a gente fala. Meu caçulia tá com 25 anos, né? Vai casar em novembro. Nossa, passa muito rápido, né? Passamos a uma etapa, assim, todos eles passaram, lógico, né? Na adolescência, aquela crise da dúvida, né? Se quer ou não o Senhor. Passamos muitas madrugadas conversando com eles, né, sobre... Porque eu acho que o adolescente, ele é meio assim, ele não faz muita conta, né, do que vai dar, Tem a mudança de fases hormonais também, então já gera uma ansiedade diferente, né? E essas conversas com eles nas madrugadas, às vezes na nossa cama, era para levar eles a pensar, né, olha, o que vai dar isso, né, olha, pense nisso aqui. Então, assim, investir tempo, né, se eu tivesse que... A Gi falou comigo, queria que você desse alguns conselhos, assim. Que conselhos você dá pra nós? Então, assim, eu sei que criar filho é uma coisa complexa. Uma vez a gente estava lendo um livro aqui de uma irmã que ela criada para ser ajudadora idônea, o nome do livro dela. E ela tem uma parte quando ela fala de filhos que ela fala assim, não é vaca, gente. Não é só dar comida e um lugarzinho quentinho para dormir, né? A criança tem necessidades emocionais, né? É muito mais do que só alimentar e dar uma cama quente, né? É tempo, né? Precisa de tempo. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês é investir tempo na amizade. Sejam amigos dos filhos desde a infância. Tira tempo para brincar de boneca. Às vezes a gente precisa deixar a casa para lá. Eu sei que são muitos afazeres, né? Uma coisa que eu fiz foi não me preocupar tanto com a casa, né? Me dedicar mais às crianças, né? A casa eu fazia na hora que sobrava tempo, né? Mas teve tempo de jogar bola com eles, de sair para pescar, de coisas simples assim. Sentar para brincar joguinhos, conversar, né? Às vezes parece que a criança está desinteressada, mas eles estão ouvindo. Eu acho então interessante falar disso, porque às vezes, no geral, né, a gente fala hoje de uma sociedade que tem muita preocupação com o futuro dessa criança. Então, de pais que querem isso, de profissão, né, enfim, de dar certo na vida, como se isso fosse dar certo, ter uma boa profissão e um bom salário fosse dar certo na vida. E aí a gente esquece dos princípios e das coisas mais importantes, né? Porque chega numa fase que tem pais que querem a amizade do seu filho, mas não plantaram isso lá atrás. Então, quando a gente planta essas sementes, no momento que essa criança, esse adolescente, né, entrar numa crise, talvez, né, por conta de uma enxurrada de coisas que acontece, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter um porto seguro, ele vai ter uma segurança de alguém que vai escutar, né? Então, esse plantio dessa confiança é muito importante, né, Bina? Sim, tempo, né? Isso, qualidade. Dediquem tempo aos filhos. Às vezes as pessoas têm disposição, por exemplo, de servir um irmão, ir lá no aeroporto, mas não tem aquela disposição de servir o filho, né? Lá em casa, a gente sempre teve a casa muito aberta. Então, a gente sempre tinha crianças de fora, adolescentes de fora, que vinham dormir, faz bagunça, né? Aí você tem que ter aquela disposição de não se preocupar tanto, né? Vai bagunçar, vai sujar, né? Servir os filhos assim, abrir a casa para eles, dar carona, leva para estar com os irmãos, né? A gente morou em Loa, tudo era 40 minutos de distância, de estrada, de alta estrada mesmo. Mas a gente colocava isso como prioridade, né? Para que eles não fizessem amizades, tivessem um convívio, né? Fora, dos irmãos. Então a gente levava para casa dos irmãos, longe, casa de Aulos, casa de Manuel, Marcelo, Regina, outros irmãos que moravam em Milford, Ashland. Nós
Era tempo, dedicação, gasolina que gastava. Investimento, exatamente, foi um investimento. Então, e ter a casa cheia, até hoje a gente gosta muito. E eles realmente, a gente sente que temos neles amigos, né? Hoje eu acho que eles são os nossos convidados mais interessantes, assim. Toda semana a gente procura marcar alguma coisa com eles aqui em casa. Hoje já vem os filhos, vem os netos, vem as noras, né? E é sempre a nossa noite mais divertida. É a noite que os meninos estão aqui. Eles são barulhentos, aquele jeito brasileiro, conversar, todo mundo fala ao mesmo tempo e dá uma risada. E é sempre a nossa melhor encontro. Aquece a vida da gente, né? Eles continuam bem amigos da gente, eu gosto muito de estar com eles. Então é isso, eu acho que tempo é uma coisa boa de você investir nos seus filhos, oração por eles. Começa cedo, eu falo assim, olha, eu comecei a pedir pelas minhas noras, meus genros, quando os meninos estavam na minha barriga. Eu orava já, quando eu estava grávida, eu falava, Senhor, prepara a pessoa lá no futuro que vai casar com eles. Eu falava, Senhor, eu não quero nada especial, assim, eu quero alguém que ame Jesus. Só manda para mim noras e genro que ame o Senhor. E foi uma oração respondida, viu? Somos muito felizes com as noras que Deus escolheu, muito queridas, né? O genro também, o G e o Rafael. Somos muito abençoados nessas respostas de oração. Pedimos a Deus para que eles não fossem meninos influenciáveis. Eu lembro que eu pedia muito, Senhor, não deixa meus filhos serem influenciáveis não, que onde eles estiverem, que eles exerçam influência. Amém. Né? Amém. Pedir um dom, Senhor, dá um dom para os filhos, uma profissão que eles gostem de trabalhar. Então, nunca é cedo, né? Exatamente. Nunca é cedo e oração nunca é demais. E eu acho que a gente coopera com Deus, né? Exatamente. Na verdade, Ele faz tudo e a gente faz muito pouco, porque você tem que contar com o Espírito Santo e a graça do Senhor mesmo, né? Para fazer a obra no coração deles, né? Nossa parte é estar ali à disposição do Senhor para servir, para relacionar e tudo. E fomos abençoados nisso daí. Acho que o conselho que eu dou é esse. Orem por eles, jejuem por eles, conversem muito com eles, né? Em todas as idades, conversem muito. Sejam amigos deles e o Espírito Santo vai completar o que a gente não conseguir, né? Amém, exatamente. O Espírito Santo vai direcionando, né? A gente está falando de tempo, de qualidade de tempo com Deus e de tempo com a família, né? O que é tão importante, o que essa sociedade está carente disso. Então a gente precisa começar a colocar em prática esses conselhos, essas verdades na nossa vida, na nossa família. Se você quer ter um resultado para o teu dia de amanhã, você não pode ficar lamentando o que passou, você precisa viver agora esses princípios que já estão ali na palavra para que você tenha um resultado. E me lembra muito de Abraão e Isaac. Quando Isaac, já lá naquela época, com seus 40 anos, chegou para o pai e falou, pai, tá na hora, eu preciso casar. Tamanha confiança, né, e a cumplicidade que tinha ali entre pai e filho. E às vezes isso parece algo tão distante da tua realidade, né? Talvez você não plantou essas coisas, mas nunca é tarde e nunca é cedo demais pra gente orar e pra gente se consertar diante de Deus e com os nossos, né, Bina? Exatamente. Eu acho que a tarefa mais importante, né, é a tarefa de mãe mesmo. Não tem nada mais importante na vida não, né? Tem uma frase de Jacqueline Kennedy que ela dizia que se você não foi boa mãe, não importa mais que você foi boa na vida, né? Você for neurocirurgião e tudo, mas se você perder seus filhos, né, toda a sua carreira vai ser, não vai te trazer, né, a alegria que é você ter um filho no Senhor. É verdade, né? A melhor alegria que a gente tem hoje é ver nossos filhos no Senhor. Amém. Estamos muito felizes com essa bênção de Deus. E a gente estava numa conversa, numa resenha aqui nos bastidores, e você contou uma história muito interessante e lembra muito até de 2 programas que a gente fez ano passado que falam sobre hospitalidade. E eu acho que é muito legal porque nunca tá vazio esse ninho, né? Conta pra gente.
Então, eu estava contando para a Gi que há pouco tempo nós estávamos lendo um livro sobre o Espírito Santo. Eu já não me lembro bem quem é o autor, não sei se era Tozer, eu e meu marido. E daí eu fiquei muito empolgada com aquele livro. Eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, me dá um dom aí, Deus, um dom aí de cura. Tinha tanta gente doente, né? Estamos precisando, Deus, de profetas. Me dá aí um dom para eu profetizar, para eu curar. E um dia, nessas orações, Deus falou comigo assim, hospitalidade é um dom e ninguém pede. Aí eu me lembrei, eu falei, realmente, eu me lembrei que o meu dom é a hospitalidade. Deus já tinha me dado esse dom. E aqui em casa tem sempre alguém morando por um tempo, ou visitando, e a gente gosta muito de receber. Nós temos muita alegria nisso, sabe? Trazer os irmãos para jantar, para tomar um caldo, para comer um pastel, para tomar café e para hospedar também. Às vezes as pessoas almoçar, posso ficar aí. Pra almoçar. Já almoçou aqui. Então, assim, eu percebi que a gente tem esse dom, eu e meu marido, de hospedar. Que a gente faz isso com muita alegria, né? E aí, alguém me contou uma história que Van Baker dizia que o nosso lar é um ninho e a gente tem ali o nosso ninho, os nossos passarinhos, né? Que Deus nos deu, os nossos filhos. Mas que de vez em quando Deus traz outros passarinhos com as asas quebradas. E a gente cuida daquelas asinhas quebradas até eles ficarem curados, né? Até eles poderem voar novamente, né? E eu achei isso muito bonito. E eu acho que realmente o evangelho é muito isso. Com certeza. Né? Eu acho que quando você fala, né, da hospitalidade, eu acho que da experiência que você teve, eu acho que a gente tem bastante identificação nisso, porque eu tenho uma família grande, mas sempre tem os agregados, né? Sempre tem alguém chegando. Você vai adotar mais? Não adotei, mas não tem como falar também que não é, né? Porque você tá ali e tá fazendo parte da tua vida naquele momento e às vezes a gente não sabe, vai ser pouco ou muito tempo, mas a oportunidade que Deus dá também nesse acolhimento, né? Nessa hospitalidade, sim, tem muita gente que é curada através disso. Isso, ela falou pra mim, você tá com dor de cura e não sabe que é a cura da alma. Exatamente, porque muitas vezes você tá abraçando pessoas que precisavam daquilo para ter uma cura, que tá cuidando de pessoas que talvez nunca foram cuidadas, e esse tipo de cura, talvez ela não é tão visível a esses olhos, né? Mas espiritualmente, né, emocionalmente, tem muita coisa acontecendo, né, Bina? Na nossa vida, e às vezes Deus traz pessoas também para nos curar, né? É vice-versa, né? Com certeza. Somos abençoados muitas vezes, né? Às vezes você hospeda anjos mesmo. Exatamente. Já tive também essa experiência, assim, de receber pessoas que me edificaram demais também. É essa bênção, né? De Deus. Amém. Na nossa vida. Então, é isso. E falando sobre cura e milagre, você passou também um momento difícil. Passei. Na tua área, da tua saúde. Quer falar sobre isso? Isso daí já vai ser uma história mais longa, mas 2021, né? Eu passei por um câncer de mama. E foi também uma experiência, assim, muito interessante com Deus, porque, tipo, um mês antes de eu fazer foi uma mamografia normal, anual, né, que eu fui fazer e acabei descobrindo um tumor na mama. E foi interessante porque um mês antes, mais ou menos, eu tive sonhos. E parecia que Deus estava me preparando para aquilo que estava por vir, né? Um dos sonhos eram 2 homenzinhos, como se fossem arautos, assim, sabe? Trazendo notícias bem pequenininhos, e eles eram... eles tinham aparência de indianos, assim. Indiano aqui trabalha muito na área de saúde, né? E eles entravam no meu quarto, assim, de repente, eu assustava com eles, eles assustavam comigo. Então era um susto, assim. Eu lembro que eu acordei, eu chamei meu marido, falei, nossa, eu tenho um sonho tão horrível. 2 homenzinhos entrando aqui, idênticos, eles eram idênticos. Aí meu marido falou assim, você tá falando, dormindo e falando. No sonho eu tava repreendendo eles, mas eles não se moviam. E eu ficava ali, eles ficavam me olhando, eu assustava com eles, eles assustados comigo. E o segundo sonho era uma mulher. E eu via ela assim muito especificamente. O corte de cabelo era um Chanel muito curto e ela tinha um formato de corpo assim muito específico, né?
cheinha assim, mas muito específico. E aí o primeiro sonho foi que um mês depois eu tive esse diagnóstico e a minha cunhada, ela teve um diagnóstico também de um câncer no cérebro exatamente no mesmo dia. Então eu entendi que os dois eram idênticos, né? Chegavam juntos, eram duas má notícias que a gente ia receber. E tivemos essas duas notícias ruins. E quando eu peguei o meu diagnóstico e me mandaram para uma cirurgiã, e no sonho, essa mulher que eu via no meu sonho, ela tinha um instrumento na mão, parecendo como se fosse uma antena de carro, mas na ponta era uma faquinha. Tipo um bisturizinho. Ela tentava tocar em mim, exatamente aqui. E eu falava assim, não, eu repreendia ela, eu acordei, eu falei assim, aquela mulher não conseguiu tocar em mim. E fiquei com aquilo. Isso foi também um mês antes da minha mamografia. E quando eu fui ver a cirurgiã, ela era exatamente igual à mulher do sonho. Uau. Quando eu vi ela, eu falei, olha essa mulher, eu vi essa mulher no meu sonho. Um corte de cabelo, Chanel muito curtinho, a cor do cabelo era um castanho forte. Era ela, bem claro assim. E daí ela marcou, né, são vários exames, e eu conversando com meu irmão, ele falou comigo assim, pede uma segunda opinião. E aí conversei com o Aulos, Marcelo, eles falaram a mesma coisa, pede uma segunda opinião também. Aí me sugeriram conversar com uma irmã da igreja, que é enfermeira, a Rai, conversei com ela falou, é importante isso, você ter uma segunda opinião e tudo. E eu me lembro que é um processo de muitos exames aqui, eles vasculham você assim. E eu já tinha feito alguns exames, eu fiquei assim, se eu for pedir segunda opinião, eu vou ter que refazer todos esses exames, isso vai me custar muito tempo e eu não tô com cabeça para isso e tal. Mas eu me lembro que a Sinara me ligou e falou assim, o que você quer que eu ore especificamente? E eu falei assim, ora para Deus me dar uma direção, porque eu não tô querendo segunda opinião, e se eu tiver segunda opinião eu vou ficar confusa, eu não sei para que lado eu vou, então pede a Deus para me dar uma direção. E aí, nessa noite eu tive um sonho muito específico, muito claro. Eu estava numa estrada e eu via luzes, assim como de mercúrio em cima, mas eu só tinha luz ali onde eu estava, e lá na frente era escuro. E eu estava numa pista e o chão era como se fosse terra do deserto, assim, todo rachado. Eu estava de bicicleta, bem rachado mesmo, assim. E eu vi aquele chão todo rachado, como se fosse a terra do Nordeste, assim. Sertão. E eu naquele escuro, andando ali, aí vinha um guarda e falava comigo assim, passa para a segunda linha que vai ser mais fácil para você. E aí quando eu passei para a segunda linha, era como se tivesse passado um trator, e estava tudo muito liso já, aplanado. Aí ele falava comigo assim, siga aquelas mulheres. Aí eu via várias mulheres de bicicleta também, igual eu, e a luz assim. E quando eu acordei, eu não sei explicar para vocês por quê, mas eu entendi que a segunda linha era para eu buscar a segunda opinião. A segunda opinião. E aí eu fui para a segunda opinião e foi exatamente como o sonho falou. Foi tudo mais fácil. Tudo era... O outro hospital era meio complicado até de contactar com eles, marcar os exames. Esse outro hospital, eles eram assim, muito humanos, muito precisos, muito rápidos. E aí eu falei assim, eu vou então fazer minha cirurgia lá no primeiro hospital, porque já estava marcada a cirurgia para 10 de setembro. E eu continuo o tratamento aqui, né? Que eu pensei, quimioterapia, radioterapia e tal, eu faço no segundo hospital. E aí o que aconteceu é que na véspera da cirurgia eles me ligaram e disseram, sua médica ficou doente, ela não pode te operar. Uau. A médica a do mulher sonho. que eu vi no sonho que não conseguiu me tocar com aquele instrumento, né? E assim, não me perguntem por quê, mas não era ela que tinha que fazer minha cirurgia, né? Aí o outro hospital, aí eles falaram, vai remarcar para o final do mês. Só que o outro hospital imediatamente, né, marcou e fez a cirurgia, todo o tratamento lá, e realmente foi muito mais fácil. Eu nem precisei de quimio, foi só rádio mesmo. E o tempo todo eu senti duas coisas. A primeira coisa é que
eu me senti muito amada pela igreja. Amém. Olha, era tanta gente que me mandava mensagem, que vinha me ver, que trazia fruta, que trazia flores, que trazia plantinha, que muita atenção, muito amor, me senti muito amada. Parecia assim, que depois da pandemia as pessoas estavam meio sumidas, assim, a igreja meio sumida, mas nesse período de enfermidade eu vi assim um organismo vivo, a igreja viva, sabe? Era todo mundo o tempo todo. Você precisa que eu vá aí. Minha filha se mudou para minha casa praticamente. O marido dela trabalhava no escritório ali e ela ficava por minha conta. Mãe, vamos, vai, precisa disso, mãe, vamos. Então, assim, me senti muito amada, Deus muito presente através dos irmãos. Eu não me senti sozinha em nenhum momento. E também eu senti muito assim, como se eu estivesse no colo de Deus. Eu sentia uma paz que não é minha. Assim, eu sou medrosa até com dentista, mas nesse processo eu sentia um cuidado de Deus nos detalhes, né? Eu sentia uma paz que não era da minha pessoa, da minha personalidade, porque você é muito calma, não era isso. Era uma paz que a Bíblia fala, que excede todo entendimento. Não era, normalmente não era para sentir naquela situação, não, mas... né? A minha médica falou, vou te dar uns tranquilizantes, porque se você precisar, se perder o sono, não precisei. Dormi todas as noites tranquilas. E esse processo todo, desde o diagnóstico até terminar a radioterapia, que foram 30 sessões, 25, sei lá. Aí foi tranquilo, não precisei, e eu pude testemunhar para os médicos. Quando eu fui no final das consultas, eu pude perguntar para eles, olha, você acredita em Deus? E eu não sei se você acredita em Deus, mas eu tive sonhos, aí eu contei todo o sonho para eles, e eu vi assim, eles chorando. Especificamente o meu radioterapeuta, ele chorou muito, assim, que eu pude falar, assim, de como Deus contemplou todas as horas de estudo dele para chegar até ali e poder abençoar as pessoas com a profissão dele, né? E contei os sonhos e ele ficou assim, ele chorava muito, assim. Então eu pude testemunhar da bondade de Deus, do amor de Deus na minha vida, do cuidado dele comigo. Amém. E sigo aí na dependência dele, né? Já fiz uma segunda mamografia depois já passou um ano, né, da primeira mamografia, o meu resultado já veio limpo, tranquilo, e o Senhor tá no controle, né? Exatamente, no controle, guiando, mostrando, né, trazendo a paz, trazendo esse mecanismo de amor, né, dos irmãos, que é um acolhimento que é transformador, também é curador, né, a família envolvida, então você vê o cuidado de Deus. Da igreja. Exato. Você vê que a igreja de Deus é linda, né, a igreja de Jesus é linda, e que isso encanta o coração dele. Exato. Das pessoas terem sonho comigo, falando assim, a irmã lá da Carolina me mandou uma orquídea, e eu falei, nossa, como é que ela sabe que eu gosto? Ela falou, eu sonhei que eu mandava essa flor pra você. Eu acordei, ligou pra minha filha, compra pra sua mãe pra mim, vou fazer um mimo aí pra você, dar uma orquídea pra ela. Muita gente teve sonhos assim, que estavam me dando plantas. E eu adoro plantas. Tô vendo, depois então, eu vou mandar aqui pra vocês verem. Um presente que eu nunca falo pras pessoas, mas Deus falou, né, manda plantas que ela gosta, né. Eu vi essa beleza da igreja, eu vi assim que Deus é encantado com isso, com esse amor entre os irmãos, e ao mesmo tempo ele é a razão dessa beleza. Exatamente, né? As pessoas são bonitas assim. Ele que nos liga, né? Porque ele tá no coração, né? Jesus tá no coração, o Espírito Santo é que faz a pessoa ser linda, assim, de se importar com o outro. Amém, amém. E eu não sei você, que tipo de luta você pode estar passando hoje, ou alguém que você conheça, mas existe uma forma muito melhor de lidar com qualquer problema que vem na nossa vida, buscando sempre a resposta do Pai. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vou? Como que o Senhor quer que eu me comporte diante dessa situação?
e não se deixe limitar pela dor que você possa estar vivendo, né? Use esses momentos para poder exercer a tua fé e compartilhar dela com outros, que talvez é essa oportunidade só que aquelas pessoas vão ter para poder ouvir dessas verdades transformadoras, né? Beleza. Eu vejo assim, Jesus é a razão do universo mesmo, né? Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele, né? Então, Ele é o porquê de todas as coisas, Ele é quem cuida da nossa família, Ele é quem vai convencer nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos apenas cooperadores, Instrumentos. Né? Só cooperadores do trabalho dele. Exatamente, né? Exatamente. E quando a gente se dispõe, ele faz da forma... A forma dele é melhor, né? Muito melhor do que a nossa. Sim, eu digo, Deus não tem relógio nem calendário, né? Então, ele é acima do tempo. Às vezes a gente tem aquela pressa, assim, de ver nosso filho no Senhor, e você esquece que eu tô 55 anos que Deus está trabalhando na minha vida. Então, eu tenho que ter paciência, né? Com o que tá lá com 18, com 17 ainda, que o Espírito Santo não fez ainda nele tudo que fez em você. A gente tem aquela ansiedade, a gente já vê o filho proclamando, até pastor, né? Tá adolescente ainda, mas a gente já quer ver todo o resultado, né? Mas aguarde, Deus está trabalhando na vida de seus filhos, trabalhando. Convenceu você, me convenceu a agir. É verdade. Vai conhecer nossos filhos também. É verdade, exatamente. Isso conforta o coração de quem é mais jovem, que tá ouvindo. Inclusive o meu coração como mãe, que às vezes a gente fica naquela expectativa, como vai ser, né? Quando vai ser, Senhor, que vai acontecer essas coisas? Vai acontecer no tempo dele. Vai, a gente tá plantando sementes. Sementes de oração, sementes de jejum, sementes de proclamação da palavra, sementes de serviço aos nossos filhos, sementes de amizade com eles, né? A gente vai plantando as sementes. O fruto, o Espírito Santo vai dar. Amém. Amém? Obrigada, Bina. Que Deus abençoe tua vida, tua família. E, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Espero ter edificado algumas pessoas aí. Com certeza. E não se esqueça que Ele me amou primeiro. Amém. Tchau. Tchau. Ele me amou primeiro. E aí, meus queridos? Gente, esse testemunho da Bina foi uma bênção. Bina é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e ela é muito querida. Realmente é alguém extremamente hospitaleira, divertida, é alguém que nos deixa à vontade e vê tudo que Deus tem feito na família dela, os filhos delas grandes, crescidos, e ela ali, sabe, olha, aquele jeito acolhedor, aquele jeitinho, né, da Bina de ser, e muito querida, sempre me ensinando bastante, né, alguém que escolheu amar e servir a sua família e ao próximo também. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Queridas, e olha só, como a Bina acabou de falar também sobre a questão de sonhos que o Senhor a avisou, eu tive uma experiência dias atrás sobre isso e eu gravei um pequeno vídeo no Instagram e eu vou compartilhar com vocês agora esse vídeo falando dos sonhos. Interpretação de sonhos. Pediram para eu gravar esse vídeo contando um pouquinho da experiência que eu tive e eu tô aqui para falar um pouco disso. Alguns meses atrás, eu tive um sonho e eu tava no Níger e eu sonhava com uma bancada de uma cozinha e nessa bancada, quando eu chegava perto, eu conseguia observar algumas coisas que tinham nascido no meio daquelas pedras. Então eu olhava e conforme eu ia olhando aquela bancada, parecia que ia aumentando a produção daquilo que tinha nascido ali, né? Era um champignon, tinha alho, tinha um monte de coisa. E eu olhava para os armários da cozinha e também brotava esse tipo de coisa. E eu tocava. No que eu tocava nessas coisas, era como se entrasse pela minha mão e nascesse também no meu braço. E aí eu retirei. Quando eu fiz assim, tirando de mim,
de repente eu acordei com uma dor no meu braço, né, daquele sonho, e eu achei assim um sonho muito real e muito estranho, muito diferente. E comecei a pensar, o que será que esse sonho quer dizer? Nós sabemos que sonhos, normalmente, eles têm um significado, né? Ou são coisas que nós vivemos, ou são coisas que estão guardadas no nosso subconsciente, ou são coisas até que estão por vir. E eu comecei a pensar, o que será isso, gente? O que será essas coisas nascendo no meio da bancada de uma cozinha, nascendo na porta de um armário, brotando pelo meu braço quando eu toco? Que coisa estranha! E fiquei intrigada, compartilhei com algumas pessoas, pedi a Deus, falei, Senhor, eu preciso da interpretação, porque esse sonho me incomodou. Ele incomodou o íntimo da minha alma. E eu comecei a orar e passou alguns meses, eu acabei esquecendo as atividades, enfim. E essa semana eu comentei, a gente estava falando, algumas pessoas sobre sonhos, e eu comentei sobre esse sonho meu. Eu falava assim, olha, é um sonho que eu nunca consegui decifrar ou ter uma interpretação ou uma luz. E na noite retrasada, eu dormi, nem lembrava mais de novo desse sonho, e eu tive um outro sonho com a interpretação deste sonho. E nesse sonho, eu estava olhando e de repente eu via um outro ambiente que eu não conheço, um outro local, e eu começava a ver nascendo coisas boas. E aí, parece que caiu minha internet, voltou. Eu começava a ver coisas que nasceram em lugares que não deveria, e eram coisas boas. E eu olhei para um outro lado e via coisas ruins ou de sabor amargo nascendo em bons territórios. E aí era assim, lugares que não poderia nascer. E na hora, no meu sonho, eu pensei, uau, isso tá me lembrando aquele sonho que eu tive lá atrás. E ao mesmo tempo, enquanto eu sonhava, na minha mente veio a interpretação ou a revelação deste sonho. Eu olhava e falava assim, isso são situações, sementes que são plantadas dentro de nós. Às vezes na infância, às vezes na adolescência, às vezes palavras, sentimentos que nós temos, às vezes até espiritualmente. Nós o tempo todo estamos recebendo sementes. Algumas dessas sementes nós não deveríamos deixar que criasse raízes na gente, porque se criar raiz, olha, lembra do meu sonho, quando eu tirar, vai doer. Mas eu preciso tirar pela raiz. Então existem situações que vêm na nossa vida, palavras e até mesmo espiritualmente, situações negativas, né? Ou até mesmo o próprio diabo, que lança o tempo todo coisas na nossa mente, né, para nos tirar da paz, da alegria, da plenitude. E a gente às vezes capta essa semente e deixa essa semente brotar em territórios da nossa alma, do nosso psique, da nossa mente, do nosso coração, e aquilo começa a germinar, a produzir frutos na nossa vida. Às vezes você passa 1, 2, 3 anos e você começa a ter atitudes totalmente diferentes daquelas que é da sua identidade. Você fala assim, eu não sei porquê, agora eu sou assim. Você não é assim, tá? Plantaram sementes ruins e você permitiu que elas nascessem e agora elas estão produzindo um fruto que não é adequado para a sua pessoa. Então nós precisamos eliminar isso, arrancar pela raiz palavras malditas. Muitas vezes as pessoas nos amaldiçoam, familiares, palavras que pesam na nossa alma, no nosso coração, e a gente precisa arrancar isso. Não podemos deixar, né? A gente precisa ter uma bancada livre para a gente trabalhar. Então, assim, ficou muito claro quando eu acordei 2 dias atrás e eu tive realmente a interpretação daquele sonho que me incomodou tanto há meses atrás. E aí eu parei e comecei a sobre essas situações que nós vivemos muitas vezes
e que nós às vezes falamos assim, não, agora eu tô como gato escaldado, eu tenho medo de água fria, e a gente começa a ter atitudes que não é da nossa identidade devido a dores e situações que nós passamos. Isso é aquela situação produzindo, aquela semente ruim que foi plantada, produzindo um fruto na nossa vida. E o Senhor, Ele nos chama para uma liberdade, né? A Bíblia diz que o fardo do Senhor, ele é leve e suave. Então não pode ser pesado demais, demasiado demais, ao ponto de te machucar seguir a Cristo. Pelo contrário, né? Seguir a Cristo é trazer a liberdade daquilo pelo qual Ele nos criou. Quando a gente olha o homem, né, no Éden, livre, né, dominando a criação, é para esse estado que o Senhor nos chama. Mas às vezes nós carregamos e recebemos tantas coisas que acabam carregando a nossa vida. Então, só compartilhando um pouquinho aí, porque me pediram para compartilhar desse sonho que eu tive e depois de alguns meses a interpretação que o próprio Senhor, eu acredito, me deu com respeito a mim mesma e com respeito às situações que todos nós podemos viver. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa direcionar a tua vida, a tua história e ressignificar cada situação, e que a gente possa retirar pela raiz, não deixar que cresça nenhuma semente ruim na nossa terra. E diga para você mesmo: eu sou terra boa, eu sou terra fértil, eu sou escolhido de Deus e não quero mais sementes ruins plantadas na minha vida, na minha alma, no meu inconsciente, no meu coração. Deus abençoe, boa semana. Amamos a Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Ele que fez os céus e a terra, e é digno de todo louvor, de toda glória, de toda majestade. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor. E a gente estende aqui o convite para vocês que nos assistem e que queiram participar desse programa, que queiram enviar aí o seu testemunho, a sua história, talvez uma música, algo que Deus tem falado com você. Compartilhe conosco, vem fazer parte aqui do Ele Me Amou Primeiro, esse programa que é nosso. Que o Senhor continue nos abençoando. E agora vamos escutar mais um pouquinho outra história. Minhas irmãs, que prazer estar aqui de volta, né, com vocês. Eu sou Norma, para quem não me conhece, eu moro em Feira de Santana, sou amiga de Zoé. Hoje a gente quer compartilhar com vocês uma experiência que tem sido muito bem sucedida em nossa vida, que é a procura de conhecer a agenda de Deus para nós. Meu marido costumava dizer assim, que a gente perdia muito de Deus porque a gente queria organizar, a gente queria controlar, a gente queria planejar, e isso tirava de Deus o modo de nos dar algumas coisas. E nesses dias eu tive uma experiência muito graciosa. Eu recebi alguém na minha casa assim que eu ia entrar de férias, e alguém com problema de saúde, e essa pessoa está na minha casa até hoje, já vai fazer 7 meses, e aí eu não tive férias. E voltei para o trabalho, que eu estava de férias do trabalho, voltei para o trabalho muito cansada, e pegando ali o ritmo do trabalho, chegou um momento que o meu diretor, que eu trabalho numa escola, pediu para que eu me afastasse um tempo para poder cuidar de mim. E aí vem, né, o que é que eu vou fazer com esses dias, como é que serão. E aí uma irmã que congrega conosco há muito pouco tempo me disse que o marido dela estava me oferecendo uma casa em Salvador. E aí eu fui saber da história da casa, e a casa tinha sido alugada para ser utilizada em 2020, início de 2020, veio a pandemia. Eles não puderam utilizar a casa com o propósito que eles alugaram, então tinha lá um crédito de uma semana para se utilizar a casa, e essa casa me foi dada. Chegando lá, queridas, foi grande a minha surpresa, porque era uma casa que eu jamais teria condição de alugar financeiramente. Num ponto onde Deus nos proporcionou muito descanso, sair da rotina, aproveitar elementos como o mar, como praia, que a gente gosta muito. E foi uma semana assim tremenda. E aquilo ali gerou no meu coração uma alegria profunda,
de depender de Deus em relação à agenda de todas as coisas. Porque Deus vem antes de nós e Ele prepara para nós. Como a gente gosta de poder preparar para os filhos, Deus é um Pai muito além em bondade, misericórdia e poder do que somos. Então Deus também quer usar isso que Ele é em favor daquilo que Ele quer nos dar. E a gente foi para aquela casa e trouxe gente que a gente amava para aquela casa e que jamais desfrutaria financeiramente daquela bênção. E Deus fez de maneira graciosa. E então, minhas irmãs, eu tenho aprendido assim. Não tenho que me desgastar com a agenda, não tenho que me desgastar com planos. Há coisas que são para ser oradas e planejadas, mas essas coisas também Deus nos dirão o que é que Ele quer que a gente ore e planeje. Mas naquilo que são minhas necessidades, o Pai vai adiante de mim. Ele cuida desse ambiente, Ele cuida do que eu preciso, Ele vai além do que eu preciso com muito prazer. E quando a gente recebe esse cuidado de Deus, o nosso coração se deleita ainda mais em amor pelo seu cuidado em nossa vida. Então assim, minhas irmãs, vamos aprender a depender descansando, não é depender buscando desesperadamente, também buscar com o coração intenso, mas com um descanso profundo, sabendo que o Pai que cuida de nós gosta de cuidar de todas as coisas em nossa vida. Ele tem prazer em ir adiante de nós e nos colocar ali naquilo que Ele tem preparado para nós. Deus as abençoe grandemente. Que vocês também tenham muitos eventos na agenda de Deus para a vida de vocês. Beijo, minhas irmãs. Gente, hoje eu estou aqui na frente da maternidade, onde nosso netinho Judá vai nascer. É um misto de expectativa, esperança, mas também tem um pouco de ansiedade. Aí é nessa hora que a gente tem que fazer assim: fica quieta, alma. Fica quieta, como Davi falava. Aquieta-te, ó minha alma, espera no Senhor. Esse é um tempo de expectativa, de espera, mas de muita esperança no Senhor. Eu quero dizer para você hoje, não sei qual que é a situação que você está vivendo, mas o Senhor conhece. Se você está numa situação de ansiedade, seu coração está agitado, fala para sua alma, espera. E eu quero terminar o programa de hoje com um texto aqui do Ao Redor da Mesa, esse livro lindo, cheio de histórias da nossa querida Zoé e do Sérgio Avilés. Você que queira, entre em contato também com eles. Eu vou deixar aqui o número para vocês do WhatsApp e peça esse livro. Olha só, Nossa Mesa. Será que conseguimos imaginar os discípulos de Jesus partindo o pão de casa em casa, todos os dias juntos, celebrando a vida, cheios de alegria e simplicidade? Uma multidão que dividia tudo que tinha para suprir as necessidades dos outros e com abundante graça, ninguém era obrigado a repartir, mas com certeza era difícil continuar individualista depois de ser contagiado pela presença do Filho de Deus. E você que está aí na tua casa, você que está nos escutando hoje, você tem sido contagiado pela presença do Filho de Deus? Porque Ele habita em nós, Ele está no meio de nós e a sua mensagem continua sendo a mesma. Então nós precisamos gerar frutos que venham desse Deus. Frutos que se pareçam com esse Cristo que nos amou, que se entregou, que nos ensina a repartir, que nos ensina a doar, que nos ensina
a compartilhar e a se importar com o próximo. Quando você vê uma bênção, ou até mesmo nas coisas simples da vida, você vai talvez a um mercado e você vê uma promoção e você sabe que muitas vezes existem pessoas que não vão ter oportunidade de ver aquilo. Talvez você pode escrever uma mensagem, informar para as pessoas ou até mesmo aproveitar a promoção, comprar e abençoar aos outros. Você está vivendo a sua vida para quem? É para si mesmo ou é repartindo e se deixando ser usado por esse Deus? Então eu não sei como é, né? Assim como a Zoé aqui e o Sérgio escreveram, não sabemos como é na mesa de vocês, mas aqui em casa, na casa da Zoé, parece que quase tudo acontece ao redor da mesa. Histórias gostosas, um simples pão com manteiga numa casa em paz pode até ter sabor de maná, pão do céu. A paz é o fruto de uma decisão de recomeçar sempre aos pés da cruz. Recomeçar sempre aos pés da cruz. Você está disposto a entregar a sua vida? Você está disposta a abrir mão dos seus problemas, abrir mão das suas bagagens pesadas para viver o novo de Deus na tua vida? Então entregue-se totalmente a Ele, deixe que Ele vai cuidar de você, dos seus dias. Esteja disposta a recomeçar, esteja disposto a recomeçar. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Cumpra o seu papel. Seja ele qual Deus determinou na sua vida e não desista. Por quê? Porque os desafios, os combates, as lutas, elas vão surgir, elas vão continuar existindo. A sociedade, a pressão, as dificuldades, pessoas que não nos entendem continuarão existindo, mas a nossa maneira de agir diante dessas situações deve ser diferente. Precisamos caminhar com a graça de Deus, precisamos olhar com fé, precisamos tomar decisão diferente para que possamos ter um resultado diferente. E eu falo da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, da nossa jornada como mulheres, como homens de Deus, como filhos de Deus, como filhos obedientes a pais e assim por diante, cada um desempenhando o seu papel, sem competições, sem divisões, mas compreendendo o chamado do Senhor e abraçando com alegria. Talvez até o dia de hoje você não tenha cumprido adequadamente o papel pelo qual o Senhor te propôs, mas hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de se entregar àquele que te amou, que te ama, que te escolheu e que te chamou para uma grande obra de fazer discípulos e de viver uma vida de plenitude nele, porque ele é o nosso tudo, ele é o ontem, ele é o hoje e ele é o amanhã. E existe sim uma eternidade na qual aqueles que vivem debaixo da submissão de Deus nesta vida passarão eternamente ao lado dele. Que você possa crer e viver essas verdades em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo precioso que a gente teve junto. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu coraçãozinho, compartilhe. Esse programa fica gravado, então você pode compartilhar desse link, você pode testemunhar de coisas que compartilhamos aqui, você pode orar conosco, você pode fazer uma oração de reconciliação agora e você pode viver uma plenitude na mesa da tua casa, junto com os teus, sendo alguém que traz unidade para a tua família e equilíbrio em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, grite bem alto, igual nós começamos o programa. Ele me amou, eu sou amada, sou livre e estou vivendo e compreendendo as plenitudes daquilo que o Senhor preparou para mim
e para você. Que Deus abençoe e até o próximo programa. Ele me amou primeiro. Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro, desde antes da fundação do mundo. E Ele fez todas as coisas perfeitas e no seu devido tempo. Aleluia. Meu nome é Claudete, moro em Salvador. Eu amo Jesus porque Ele é maravilhoso na minha vida. Amém. Ele me amou primeiro. Estamos felizes porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro e por isso sou amada. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro, por causa eu sou amada. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. Somos alegres porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Sou amada porque Deus me amou primeiro. Somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Conhecemos ao Pai porque Ele nos amou primeiro. Ah, família linda. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos filhas de Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Somos amadas porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sou amado dele antes da fundação do mundo. Me escolheu pra Ele antes da fundação do mundo. Me escolheu pra Ele.